sou eu, Fabiano, Jason, Thiago, Luiz Fabiano. A gente vai falar sobre a República de Camarões, a sua economia e a influência petrolífera na economia de Camarões. Pessoal, para explicar esse trabalho nosso sobre Camarões, a gente vai fazer primeiro uma introdução à história, depois a gente vai dar alguns dados informativos sobre o país, vamos falar sobre o perfil econômico também de Camarões, vamos falar exclusivamente sobre o petróleo e a sua importância para a República de Camarões, e depois a gente vai fazendo o fechamento com uma conclusão. Vamos ver a introdução à história, só que antes da gente entrar no trabalho propriamente dito, eu queria tentar aqui com vocês quebrar o gelo um pouco pelo seguinte: o que acontece? Posso dar um motivo? Vai. Fica só você que vai perguntar e os outros termos. Entendeu? Tá bom. Na hora que for o outro, você vai passar uma página, chamar, aí o outro vai, você fica aí na frente, porque fica sem sentido. Ficarem aí na frente, entendeu? Tá ótimo. Porque Então, pessoal, retornando aqui, eu gostaria nesse início de tentar quebrar um gelo um pouco em relação a Camarões. Por que eu estou falando isso? A gente fala do Kuwait, Camarões e vários outros países aí que a gente vai falar, que é uma realidade muito distante da nossa. Eu até então só tinha visto Camarões na Copa do Mundo, não sabia praticamente nada sobre Camarões. E eu acho que não adianta muito eu chegar aqui na frente de vocês, ficar jogando um monte de informações e eu acho que de repente vocês poderiam ficar um pouco perdidos. Então eu vou tentar agora fazer alguns paralelos em relação ao Brasil, porque estudando Camarões, eu vi que existe uma série de semelhanças entre os dois países, não só em clima, por exemplo, Camarões é um país tropical também, tá? Na parte sul ele é tropical úmido e no norte é tropical seco, tá? Mas enfim, Camarões, além de ser um país tropical, assim como o Brasil, foi um país que foi colonizado, tá? Essa colonização ocorreu, como na maior parte do mundo, na época da expansão marítima dos países europeus, que data do século XV. Eu estou entrando até em algumas coisas para pontuar essa semelhança. Então, quer dizer, ele é um país tropical, também foi um país colonizado. A principal diferença de Camarões em relação ao Brasil, na minha opinião, é referente à política de Camarões. E até hoje em dia eles ainda vivem, de certa maneira, uma ditadura, mas eles são um país também que, após a colonização, a independência, foram sempre subdesenvolvidos, passaram por uma série de problemas socioeconômicos, assim como no Brasil. Mais ou menos em 2004 eles vieram a conseguir estabilizar o patamar inflacionário deles, tá? Isso foi uma coisa que aconteceu recentemente no Brasil. Então, até 2004 eles tinham muita inflação, tinham, enfim, uma série de problemas que eles conseguiram, e em 2007 agora, me parece que eles conseguiram eliminar a dívida externa dele, que é um fenômeno que está acontecendo no Brasil também, tá? Então, seguindo agora no trabalho, eu tentei pelo menos dar uma quebrada aí para vocês mais ou menos. Antes de eu fazer a introdução à história, eu achei interessante a gente fazer uma localização geográfica aí de Camarões. Então a gente pode perceber aqui que ele é um país africano, tá? É o de cima, é o de ele cima. é limitado da seguinte maneira: a oeste e a norte pela Nigéria, Golfo da Guiné, ao sul pela Guiné Equatorial, Gabão e Congo, e a leste pelo Chad e República Centro-Africana. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre os primórdios. Primórdios aí, pessoal, no caso que eu estou colocando, período antes da colonização, tá? Até durante o desenvolvimento vão entrar alguns períodos que já são da colonização, após a colonização vão pontuar, tá? Mas é para vocês terem mais ou menos uma ideia de como esse país era formado antes. Tá? Então eu posso colocar aqui nas florestas do sudeste, de onde hoje é a República de Camarões, a gente encontrava lá as tribos de pigmeus, que são chamados de povos vacas. Então,
Antigamente no Brasil a gente tinha os índios, né, dessa maneira, lá acreditava que os habitantes daquela região, antes de colonização, antes de influência de outros povos, eram esses que viviam, são os povos lá. Tá? E a gente pode citar também que a primeira língua lá que né, registrou, que ocorreu nas terras altas, é a língua confusa. Aqui, isso que eu estou colocando, mistura, que são povos islâmicos que vão dominar o norte de Camarões, isso já vai de 1770 a 1800, que já é um período após a colonização, tá? Mas eles tiveram uma colonização muito grande, principalmente no norte, né, no caso de Camarões. Eles são um povo islâmico, tá? A característica religiosa deles é islâmica. E eles, quando chegaram nesse lugar, eles subjugaram os povos que lá habitavam e exploravam esses povos também. Bom, depois disso a gente vai ter o início da colonização, todo mundo está vendo aqui a chegada dos portugueses, que também chegaram ao Brasil. Isso data aí do século XV, tá? E uma coisa assim, que é muito importante destacar é o seguinte, os portugueses, os colonizadores, quando chegaram em Camarões, eles se fixaram basicamente na zona costeira, tá? O porquê disso? Eles queriam comerciar, era o principal objetivo deles, e adquirir escravos. E, além disso, houve um agravante, porque quando eles chegaram em Camarões, na tentativa de se exteriorizar um pouco, ocorreu uma grande, teve uma grande ocorrência de malária, tá, no interior de Camarões. Então eles preferiram ficar no litoral, não só porque era mais favorável ao comércio, mas também porque eles tinham essa dificuldade de estar se interiorizando, né, indo para o interior de Camarões e se deparando com a malária, que hoje já é complicado, a gente vê muito na Amazônia, imagina isso em 1800 e pouco. Então eles preferiram não se arriscar e ficaram mais na costa mesmo. Outra coisa que aconteceu ainda antes disso é que, além deles comercializarem na costa e tal, eles tinham também a comercialização de escravos, tá? Que ocorria também lá entre os povos de Camarões, e essa comercialização ela deixou de existir mais ou menos no meio do século XIX. De certa maneira, seguiu um fluxo bastante parecido com o brasileiro também, tá? A colonização de Camarões, no caso, na primeira colônia, foi uma colônia alemã de Camerun, que ocorreu no dia 5 de julho de 1884. E depois, ao final da Primeira Guerra Mundial,